Fala, meus amigos! Sejam vocês muito, mas muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade. Aos canais Marcelo Marins e o Despertar de Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar, que sexta-feira já vai estar totalmente aí disponível para vocês. E a meditação do Anel de Poder vai estar disponível na sexta-feira para todos vocês, primeiramente no canal Chamados a Despertar, que ainda não está ativo, vou ativá-lo, mas já era para ter feito, já há uma semana atrás. E no sábado estará aqui no canal Marcelo Marins e o Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês. Gratidão imensa por ter todos vocês aqui. Quero agradecer do fundo do meu coração a todos os meus amigos que me ajudam. Muito, mas muito obrigado pela ajuda de todos vocês. Eu não tenho palavras para agradecer a vocês, pela generosidade de todos vocês, para comigo, para com minha família e este trabalho. Que o universo, meus aliados, os seres pelos quais eu trabalho, levem e deixem e entreguem a vocês aquilo que vocês necessitam e tanto buscam. Muita gratidão pelas ajudas que vocês me mandam do fundo da minha alma. Quero agradecer também a você, meu amigo, minha amiga, que me assistem, independente do dia, hora e lugar, vocês estão sempre aí com a gente, assistindo os nossos vídeos, né? Deixa eu ver aqui, está aqui legal, estou aqui olhando, às vezes eu olho para a tela. Gratidão imensa a todos vocês por estarem sempre aqui nos prestigiando com a sua atenção, pois para mim não tem preço. Vocês são, digamos, sem preço. É incalculável a presença de vocês aqui. Então, muita gratidão do fundo do meu coração a todos vocês pela sua atenção e aquilo que você busca aqui, uma energia, uma palavra, um conhecimento, lhe seja dado, que vocês recebam. Que prazer poder ter todos aqui. Como é que tá a minha imagem na transmissão aí? Que eu tô vendo uma faixa aqui na câmera gigante. Eu não sei se é o que eu tô vendo no meu celular ou se isso tá aparecendo aí também, né? Senão a gente dá uma modificada aqui. Deixa eu ver como é que fica. Não, é na câmera mesmo. Ah, rapaz, tá mostrando só por aqui. Aí não tá mostrando. Ainda bem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o som tá legal. Deixa eu ver se o som tá legal. Tá legal. Deixa eu ver só um negócio aqui. A qualidade avançada em 720. Aí, tá melhorzinho. Melhorou. Obrigado, viu? E que saudade de todos vocês. Fiquei 11 dias para 12 fora. Meus amigos, eu quero convidá-los vocês todos os dias, até sexta-feira eu vou fazer live aqui, né? Quero recuperar um pouco o tempo perdido que eu fiquei, né? Quero convidá-los para estarem aqui comigo. Eu dei Covid há 2 semanas atrás e eu passei pela Covid bem, tá? Teve fraqueza, tudo, mas não me atacou o pulmão, falta de ar, nada disso. Mas depois que passou a Covid, que eu testei negativo, voltei até a treinar musculação, só
trabalhando o bíceps aqui, ó o bichão, ó, Marcelo, perdeu o bíceps? O que você acha, que eu perdi meu bíceps? Ó o bicho aqui, ó, firme e forte. Mas eu voltei a treinar, só que deixou uns efeitos colaterais em mim. Eu já disse para vocês que o vírus mortal, ele é espiritual. Não falei isso para vocês? Ele é espiritual, tá? E deixou alguns colaterais em mim, físico também, né? Tive muita fraqueza, custei a trabalhar, muita fraqueza, desânimo. Ele trabalha um estado espiritual da gente tentando nos levar à depressão. Então eu recebi muitos ataques. E final de ano, né, estou passando por alguns problemas familiares por parte aqui de Uberlândia, mas graças ao Cosmos, 50% está resolvido, né? Você acha que resolveu? Vai resolver? Acredito que sim. 50% vai resolver. Os outros 50% nós resolve na paulada. Na voadora. Na voadora. É assim, eu fico muito... esses problemas, juntando os colaterais do Covid, tanto colaterais espirituais, quanto colaterais físico, né? Fiquei passando por muita fraqueza, desânimo, não tive falta de ar, mas muita fraqueza mesmo. Estava custando a trabalhar, meus amigos. Desanimado. E para piorar a situação, esse conjunto, esse montante de coisas, me fez ter um deslize por não vigiar, que eu sempre estou alerta. Sempre eu estou alerta. Sempre, meus amigos. E eu fui parar na dimensão que para mim é a pior. Que de certa forma, eu não vou dizer que eu tenho medo dela. Mas digamos que eu tenho muito receio dela. Muito receio dela. Não é a dimensão dos espelhos ou algumas outras dimensões. Essas aí são inofensivas comparadas a essa dimensão. Porque geralmente quem vai nunca mais volta. Nunca mais regressa. A não ser que seja por intercessão alienígena. Mas os alienígenas não ficam intercedendo por todos. Isso é raridade. Eu fui parar na dimensão que eu chamo essa dimensão da dimensão da bizarrice. E que eu vou fazer uma série, um vídeo sobre ela. Eu fui parar na dimensão da bizarrice. Fiquei preso nela. Fui mais ou menos que eu percebi que eu estava na dimensão da bizarrice, eu já deveria ter umas 10 horas que eu estava nela. Tanto que nesse dia, eu só consegui voltar meio-dia. Eu que geralmente acordo 7, 8 horas da manhã para trabalhar, não consegui acordar. Eu estava preso e nada conseguia fazer eu acordar. Muitas pessoas que entram em estado de coma, muitas pessoas dizem, elas estão no mundo espiritual, no plano astral. Não. Muitas pessoas não voltam mais e se voltarem, voltam perturbadas ou muito confusas, porque a maioria vão para essa dimensão, que é a mais perigosa. Muitas pessoas que morrem desencarnam, muitas que morrem desencarnam, vão para a dimensão da bizarrice, eu chamo de bizarrice, e nunca mais regressarão. É a pior coisa espiritualmente que você pode experimentar. Tanto que, quem já assistiu aquele desenho Coraline e o Mundo Secreto?
a dimensão que a Coraline vai parar é uma referência à dimensão da bizarrice. Só que lá eles não têm olhos de botão, aquilo ali, existe ali uma temática, né, simbólica, mas a dimensão da bizarrice ela é diferente. Muito perigosa. E quando eu me dei conta que eu estava nela, que eu me dei conta, eu devo ter levado umas 2 horas para poder conseguir sair e acordar aqui. Foi o dia que eu acordei 12h. Então, assim, nesses 11 dias, meus amigos, eu tenho passado por tanta provação, por tanta prova, pelas informações que eu trago a vocês. Eu vejo que até essa minha ausência de 11, 12 dias serviu para vocês reassistirem ao máximo a série Terra Falso Planeta lá, né? A Terra e os continentes ocultos, porque eu vi que as visualizações estouraram para mais de 10.000 visualizações nos vídeos. Isso aí prova o interesse de vocês pelo assunto. E esse período foi um período que me tentaram silenciar, vivem tentando me silenciar. Não é fácil fazer este trabalho, é muito sofrido. Esse trabalho não sai de graça para mim. Eu pago um preço muito alto. E eu, né, não desisto, porque aqui é o mundo das ilusões. Mas ainda essa semana, se for de interesse de vocês, eu irei narrar toda a jornada, o fato e o acontecimento que me aconteceu com a dimensão da bizarrice. Explico para vocês os mínimos detalhes, tá bom? Mas hoje eu gostaria de continuar a sequência da nossa série, que eu vou e pretendo terminá-la até sexta-feira. Porque em janeiro tem a dimensão intermediária que eu vou fazer. O universo quis, nossos aliados quiseram que eu, em vez de eu fazer a dimensão intermediária, fosse essa que eu vou dizer para vocês. Nunca uma série minha teve tantas visualizações quanto essa que está ocorrendo agora. E que foi bom esse período de ausência, né? Eu lutando aqui para me afirmar, para poder ficar junto de vocês e vocês irem assistindo a série. Interagindo energeticamente com ela. E hoje eu quero mostrar para vocês que ela já foi falada através de música. Para quem não sabe, eu fui, não sou mais. O que, Fabiana? Eu fui... Cantor. Cantor? Não, Você Fabiana. tocava. Você Não, era eu fui músico. Baixista. Baixista. Isso aí eu sou até hoje, meus filhos tá ali. Mas eu fui um Bitomaníaco? bitomaníaco. Ah, sim. Hoje eu já me curei dessa doença. Mas eu já fui doente pelos Beatles. Vou dizer para vocês. Se você tivesse falado para mim, eu já fui um neurótico em algo, aí eu ia falar bitomaníaco, né? Tá vendo? Todas as canções dos Beatles, todas, eu toco no contrabaixo, todas eu sei a letra. E a história dos Beatles eu sei de cor mais do que a Bíblia. E olha que eu vou dizer para vocês, conheço ela de cabo a rabo. Um dia eu vou contar para vocês quando o John Lennon apareceu para mim. Sabia, Fabiana? Foi uma das piores experiências da minha vida eu ter visto John Lennon. Eu tinha 19 anos de idade. Eu estava tão neurótico. A minha vida era só ouvir Beatles. Desde os meus 1988, eu tinha 11 anos. Dos meus 11 anos de idade aos meus 19, eu só ouvia Beatles. Beatles, George Harrison, Ringo Starr,
Paul McCartney, que foi o meu Beatle favorito. Se bem que hoje eu não curto muito Paul McCartney. Eu amo as músicas do Paul, mas o Paul é um cara mais sem noção que eu já vi na Terra. Mais sem noção mesmo, mas tudo bem. Não ouço mais tanto quanto eu ouvi, raramente eu ouço. Mas dos meus 11 anos até os 19, eu só ouvia Beatles e os seus cantores solos, né? Ah, mas o rock, o heavy metal, eu ouvia na rua. Eu ouvia na rua. Mas se você pudesse me ver na minha casa, eu só ouvia Beatles. Eu era um bitomaníaco, doentio, punhado de livros, revistas, o que tinha na época eu colecionava. Bitomaníaco doente. Pois bem, né? Até o dia que eu vi John Lennon. Foi uma experiência meio complicada. Minha mãe penou, viu? Mas falou, vai. Minha mãe kardecista. Ela achou o máximo, né? Eu me ferrar daquela maneira, mas tudo bem. Mas você sabe que no meio artístico, o pessoal quer fama, quer sucesso, quer glória. E o pessoal, eles não poupam em mexer com o ocultismo. Todo mundo que tem sucesso está envolvido até aqui com magia ocultista ou com entidades, pactos, seja com seres da dimensão do espelho, sejam com seres também os reptilianos primitivos. Porque os reptilianos primitivos e os seres da dimensão do espelho estão em ligação direta com os humanos super-humanos do planeta Terra, digamos, do cinturão de gelo para baixo, né? E por falar aí sobre clima, quem controla o clima, vocês viram aí, sempre tem esses períodos conturbados de sofrimento, né? Os Estados Unidos, a Europa, tá passando por uma onda de frio gigantesca, os Estados Unidos terrivelmente, chegam de repente, as chuvas no Brasil, isso sempre acontece, mas tem época que isso está mais forte. É eles lá controlando. Eles lá controlando, porque onde eles vivem não tem clima. Sabiam disso? Abaixo do cinturão, já falei isso para vocês na série. Não tem clima. Não tem calor, não tem frio. O clima é o clima mais perfeito que existe. Porque eles são humanos tridimensionais. Eles também morrem. Eles respiram oxigênio. Eles têm algumas características diferentes de nós. Mas a biologia, o corpo deles é um pouco diferente. Como eu já disse para vocês, até sobre na série do Governo Oculto. Mas eles são humanos, são mortais, eles morrem. Eles se alimentam, eles bebem, só que eles fazem da forma mais correta. E envenenam a humanidade do cinturão de gelo para cima. Aonde eles fazem de marionete. Então o artista, ele quer sucesso. Todos. Ah, eu quero ser um artista e fazer sucesso. Você vai se ferrar. Lembra da cantora brasileira que o avião caiu? Na cachoeira. O avião praticamente, por uma queda em rocha, cachoeira pura rocha, o avião ficou praticamente, entre aspas, intacto. Porque um avião caindo em rocha, ele se desmancha inteirinho. Porque o avião, o impacto, ele se desmancha, se despedaça. Igual aqueles carros de Fórmula 1 quando bate, desmancha, vai pedaço para tudo quanto é lado. O avião estava praticamente, pela situação, intacto. Então, esses, né, os caras vão lá no terreiro, vão lá nos centros espiritualistas, digamos, nos templos ocultistas,
pedem, né? O pessoal perguntou para mim, Marcelo, posso ter vela em casa? Não, tenha não. Vela não. Ah, Marcelo, e se faltar a luz? Hoje tem recursos aí, luminários com bateria, você não precisa de vela, mesmo porque vela também é um princípio de muitas coisas ruins que acontecem em acidentes domésticos. Então, mas vela é uma maldição tê-las em casa. Tê-las em casa. Vela é maldição. Não tenho velas nenhuma. Tanto que as entidades, seres espirituais, santos espirituais amam vela. Não tenham. E hoje, no mundo que nós vivemos, não tem desculpa para falar, mas se acaba a energia, meus amigos. Hoje não tem desculpa. Tem luminares aí que dura horas ligadas, então não tem desculpa. Não tenham velas. Jamais tenham velas. Bom, o que acontece? Os artistas no começo são humanos como eu e você. Querem uma vida melhor. Uma coisa que nós temos aqui é o ego avassalador gigantesco. Um ego muito forte. E nós queremos, se não controlarmos isso em nós queremos sucesso, queremos ser notados, queremos ser amados. E como seres humanos mortais, nós temos a tendência à carência. E a carência, ela é uma palavra que não se define único e exclusivamente a um sentido, ela tem vários sentidos. Carência de atenção, amor, afeto, elogios, de tudo. O ser humano, ele é um poço de ego e quer ser alimentado o seu ego. Então os artistas, eles não medem esforços para riqueza, para fazer, né, além de riqueza, fama. Só que tem um preço e alguns surtam. Porque alguns se tornam tão lendas, eles chegam num nível tão gigantesco, mas tão elevado, de manipulação à humanidade, ou manipular a humanidade, que esses se tornam como deuses artistas. Exemplo, Elvis Presley, os Beatles e muitos outros artistas. Michael Jackson, que fez vídeos denunciando. Michael Jackson, que vocês sabem que ele, ó. O Michael Jackson estava vindo com campanhas de denúncias, onde ele dizia, olha, eles não gostam de preto, por isso fizeram mudar a cor da minha pele. Isso o próprio Michael Jackson disse. Eles não gostam de negros. Lembra do vídeo que eu falei pra vocês? E olha que o Marcelão é legal. Marcelão é legal, Fabiana? É. Às vezes eu brinco com a Fabiana, não sou preto, não, sou brincando, né? Ela fala, que isso, rapaz? Seus documentos comprovam isso, não é, Fabiana? É. Hã? É. Rapaz, seus documentos comprovam que você é legal. Mas tem o orgulho, né, da minha raiz. Mas o próprio Michael Jackson, que era negão, o próprio Michael Jackson disse, eles não gostam de pretos. E eles fizeram o Michael Jackson se tornar branco. Até quase albino. De tão branco, o Michael Jackson ficou. E o Michael Jackson vinha dizendo, olha, nós temos aí, ele falava eles. Ele não dava nome aos bois. O Michael Jackson sempre dizia eles. Tem vídeos aí, eu tinha um vídeo do Michael Jackson no Chamados a Despertar, mas hoje em dia esse negócio de direitos autorais, gravadoras, está complicado, né? E aí o Michael Jackson dizia, olha, eles manipulam os livros de histórias, eles manipulam tudo. Eu não lembro muito bem do vídeo, eu tenho o vídeo. Mas se eu colocar lá no meu Facebook, eles arrancam o vídeo também. Então, assim, ele mesmo fez denúncia, ele dizia eles. Quem? Eles? Quem? O governo oculto, que é quem?
super-humanos, assim como eu os chamo. Os humanos que habitam abaixo do quê? Do cinturão de gelo, que aqui vocês conhecem como, né, Antártida, dali para baixo. E o que acontece? Ele já vinha denunciando, né, e estava preparando a turnê This Is It para falar mais coisas. Mas vocês viram, ele foi cortado daqui. E muitos artistas já surtaram. Porque o cara, quando ele começa nesse mundo, ele assina um punhado de contrato, faz pactos, ele até participa dos sacrifícios, né, de crianças, que tem um grande valor energético espiritual para os sacrifícios para os seres, né? Que não são os humanos, super-humanos, que cobram ou apreciam os sacrifícios, mas os reptilianos primitivos mesmos. Porque os seres da dimensão do espelho não curtem sacrifícios. Eles curtem sexo. E a pedofilia é uma influência ligada direta a eles. Então, os sacrifícios é parte dos pleiadianos, renegados, que são os reptilianos, exilados das Pleiades, que não é humanos pica nenhuma, lá é tudo répteis. E vocês viram quem é os pleiadianos, que eu disse no outro vídeo, a Fraternidade Branca, Aster, Comando Aster, os alienígenas, né? Vocês sabem agora quem são essa turma, que não são extraterrestre porra nenhuma. Salvo algumas aparições dos reptilianos primitivos que embarcam ali na imagem, na forma deles, né? E o tal dos alienígenas nórdicos nada mais são eles, humanos, que se você, né, golpeá-los com algo certeiro, você mata eles, porque eles são mortais como nós. Eles não são alienígenas, eles não estão numa esfera dimensional superior, eles estão na mesma esfera dimensional que a nossa, porém eles têm algumas qualificações, mas que não tira deles a mortalidade. Então o cara é artista, o cara corre atrás, explode. Só que assim, conforme você vai subindo a escada, você vai galgando degraus da confiança deles, sucesso, fama, muita influência de manipulação, chega um momento que eles vão te apresentando e vão abrindo as portas do labirinto. Não, venha cá. Aí o artista, nossa, que isso? Isso é da... Não, você não sabe de nada. Mas conforme você se entregar, conforme você for se envolvendo, nós vamos abrindo algumas janelinhas e portas de uma outra realidade para vocês. Só que chega em um certo patamar que os caras ficam loucos quando eles percebem a merda em que eles se meteram, nas coisas que eles se envolveram, nos sacrifícios que eles se envolveram, e quando eles descobrem que o mundo não é como é dito nos livros, na escola ou na classe acadêmica, eles surtam. E aí os caras se afundam em drogas, porque querem ficar em outra realidade, não suportam a mentira dessa realidade. Nós tínhamos Amy Winehouse, tínhamos, né, o Kurt Cobain, tínhamos Whitney Houston, e todos surtados cometem suicídio, que não é suicídio, mas é uma forma apresentável de dizer que eles se mataram quando os mesmos foram, porque eles se revoltam. Chega ao ponto de ficar igual Michael Jackson, começar a falar, entre aspas, besteiras em reuniões de discussões. Tem uma entrevista do Michael Jackson no programa, acho que é The Minute, 1 minuto, que
O entrevistador, ele tenta puxar do Michael Jackson quem são eles, mas o mesmo, você percebe medo no próprio Michael Jackson. Ele tem medo. Porque a coisa é complicada. Quando algum desses mega artistas começam a sair do trilho, eles são avisados. Não pode falar besteira. Ah, se for usar droga, virar um demente lunático, eles até toleram por certo tempo. Depois a pessoa vai, entendem? Ela vai se suicidar. Mas eu quero falar de John Lennon. John Lennon, fundador dos Beatles. Os Beatles, né, que a palavra Beatles, né, vem da palavra beat, batida, ritmo, e da palavra beetle, ou beetle, que é besouro. Então eles pegaram a batida beat e fundiram com a palavra beetle, que é besouro, em referência ao escaravejo, também ali, símbolo do Egito, o escaravejo que é o besourrão, símbolo do Egito, e o Egito está ligado aos reptilianos primitivos. E os Beatles, que eram seguidores, enquanto jovens, assíduos de quem? De Aleister Crowley, né? Um retardado débil mental, inglês, bruxo, que mexia com o quê? Mexia com o ocultismo, ao ponto de ver em uma imagem, um espelho, um ser arremetendo a um Grey, mas não é um alienígena Grey. Então, os ensinamentos do Aleister Crowley serviu para muitos grupos britânicos se espelharem, como Led Zeppelin, né, os Beatles e tantos outros, Ozzy Osbourne, né, que depois que os caras ficam já em decadência, os caras, né, eles vão ali de uma certa forma, que eu posso dizer, tentar tirar o deles do rumo. E aí começa a depreciar aquilo que eles eram seguidores assíduos e fanáticos. Pois bem, né? Tanto que George Harrison foi virar hinduísta, né? George Harrison que começou a falar algumas coisinhas que não deveria ser feito e recebeu um atentado em sua propriedade, na qual foi golpeado e foi o primeiro atentado onde tentaram matar George Harrison, quando não foi nada mais, nada menos que um aviso, vindo George Harrison depois a morrer, né, com problemas de saúde, mas que foi agravado por esse atentado. Paul McCartney é o santo, gente. Ele é a menina dos olhos, igual Tom Cruise. Esse não contraria em nada. Mas tínhamos o fundador dos Beatles, John Lennon, que se revoltou quando o mesmo chegou num patamar de conhecimento extremo, aonde o mesmo, eu já fiz um vídeo sobre os Beatles, ficou revoltado. E o John Lennon, ele fez aquela música God, né? Na qual ele falava assim que não acreditava em nada. Não acredita... O Elvis era o deus do John Lennon, musicalmente falando. No nível musical, Elvis Presley era um deus para ele. Tanto que na música ele fala, né? Eu não acredito em Elvis, né? Até vou pegar aqui rapidão, porque nós vamos ver a mensagem quando John Lennon nos falou sobre a outra terra. Ele tentou avisar a humanidade. Vocês sabem que John Lennon ele foi assassinado, né, de forma cruel. Foi silenciado, né? Então deixa eu só pegar aqui no meu tablet tartaruga, né? Espera aí, porque meu tablet ele trabalha em forma lenta. O John Lennon ele fez uma música chamada Deus. Deus. O que é Deus, né? A música Deus. Então, John Lennon fez uma música bem interessante.
Eu vou fazer essa música e vou fazer Imagine, para vocês verem quão John Lennon queria falar com a humanidade de forma subliminar. Que é assim que muitos artistas tentam falar de forma subliminar. Tava até conversando com o Maicon que... E quando eles começam a tentar de falar de forma subliminar, eles são muito, muito depreciados pela mídia. Tem aquele artista lá, aquele cantor rap lá, como é que é o nome dele? Ah, ele é um cantor que até... Foi marido da tal da Kim Kardashian, é o... Jay-Z, não sei o nome desses Os caras, velho. meninos sabem o nome dele. O que era marido da Kardashian lá, que é um rap famoso. O cara é considerado um louco, débil mental. Mas vocês já viram as coisas que ele tá falando? Acho que é Jay-Z, sei lá. Nem tenho, não conheço esses artistas. Mas o marido dela, lá, o ex-marido, já viu o que ele tá falando? Das coisas que ele fala. Ele é considerado doido, dementão, insano. Está sendo extremamente, já há alguns anos, depreciado. E ele fala muitas verdades. Uma hora a conta dele chega. Então ele vem denunciando marcas importantes. Marcas extremamente importantes. E muitas outras coisas ele anda falando do mundo podre artístico. Isso, aí complementando, só que ele fez uma denúncia ultimamente, agora, que os meninos até comentou que o pessoal tem ele como doido e não dá ideia. Mas só que eles foram ver e realmente era o que ele estava falando mesmo sobre uma grande marca aí. Então ele já está começando a ser... tipo assim, de uma marca, os meninos acham que eles vão esquecer porque eles têm ele mesmo como louco. Só que essa marca, as pessoas caem de pau em cima dela. É aquela que os tênis custa 4 mil, 5 mil, 8 mil, 10 mil reais? Porque... Balance... alguma coisa. E alguma... aiga. E aí eles fizeram a denúncia, ele fez a denúncia, né, sobre essa marca de essa tênis. Marca, e aí as pessoas foram ver e realmente era o que ele estava falando. O que ele falou fazia sentido. Fazia sentido, e aí eles caíram de pau, a internet, né, todo mundo caiu de pau em cima da marca, e aí ficou tipo algo que realmente era verdade. Mas as pessoas acham que logo, logo vai esquecer, como todas as coisas as pessoas esquecem. Passa logo, né? Passa, e aí ele vai ficar como um louco novamente, né? Quer ver? Até vou ver o nome dele aqui para vocês. Aqui, o nome desse artista é... Ixi, eu acho que não tá dando certo aqui, não. Alguma coisa de West, né? West. Acho que é. Sei que é lá West. É o West. Eu não sei que é lá o nome dele, não apareceu aqui não. Mas vamos analisar a primeira música de John Lennon no seu período de revolta, quando mesmo viu que tudo não passa de uma grande mentira. A música se chama God, que em inglês é Deus. Kanye West. Kanye West? Kanye West. Gratidão, amigo. Dá uma pesquisadazinha aí das denúncias do rapper Kanye West, que é considerado... de Portugal que mandou. Um abraço, um beijo para vocês, meu amigo de Portugal, um grande abraço para si. Valeu. Então, dá uma pesquisa assim, ó, denúncias de Kanye West. Vocês vão ver, tá? O pessoal trata nele como doido, débil mental. Logo, logo é roda, mas... Tá que nem o Michael Jackson. Quando o artista ele vê, o cara, muitos se revoltam, piram e surtam e vai pra boca do trombone. Mas o povo é gado. O povo não vê. John Lennon já nos alertava no passado. A música se chama God, que significa Deus. God is a concept. Deus é um conceito. Conceito. Você já tentou imaginar o que é a palavra conceito? É apenas um conceito. Não é real, não existe. Não existe Deus, é um conceito. Pelo qual medimos nossa dor. Falarei de novo. Deus é um conceito. Pela qual nós medimos nossa dor.
Eu não acredito em mágica. Eu não acredito em I Ching. São só personalidades, alguns são, digamos, conceitos, religiões. Eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito em Hitler. Eu já disse para vocês que Hitler, ele era uma alma vazia, com grande interesse em atravessar digamos, pelo cinturão de gelo e ir até a outra parte da Terra. Só que ele era uma alma vazia, comandada por, digamos, uma força externa, que não eram os reptilianos primitivos e também não eram os seres da dimensão do espelho. Mas ele foi um boneco, uma marionete, porque vocês têm que entender que chefe de Estado não manda porra nenhuma. Chefe de Estado não manda em nada. Para nós aqui, nós temos os militares. E aqueles, vamos chamar as autoridades gerais lá, eles tinham um nome próprio, mas vamos chamar os generais, os almirantes, digamos assim, de uma forma para você entender deles, né? Tinham interesse, a ambição de atravessar o cinturão de gelo. Mas, igual mesmo John Lennon diz, eu não acredito em Hitler, porque Hitler era uma farsa. Eu não acredito em Jesus, porque Jesus é outra farsa. E o ser que encarna Jesus é o mesmo dos terreiros de Umbanda. Tanto que o nome Jesus é pronunciado pela Umbanda. Quando é algo sagrado, eles não têm autorização para falar. O verdadeiro nome de Jeová ou dos arcanjos, que nós falamos nomes simbólicos, mas os nomes reais não podem ser pronunciados por seres que não possuem o mesmo padrão de vibração. Não podem ser pronunciados por seres que possuem o mesmo padrão de vibração. Não. Não mesmo. Digamos que o sagrado não pode ser pronunciado por aquilo que não é sagrado. E o nome Jesus? Jesus é uma entidade, digamos, de uma forma simbólica, bem maléfica. E a humanidade é arrastada para o abismo pela sua crença nesta entidade. Então, John Lennon dizia, eu não acredito em Jesus. Eu não acredito em Kennedy, John Kennedy, que era um presidente que foi morto. Por que John Kennedy foi morto? Qual ameaça ele era para o sistema mundial? Então, John Lennon dizia, eu não acredito em Kennedy, porque todo chefe de Estado que eu já falei para vocês, quando chega à presidência ou primeiro-ministro, meus amigos, fez muita coisa horrível. Então, John sabia quem era John Kennedy. E que não era aquele presidente que as pessoas imaginam igual. Tem o gado doente, né? Aí do Bolsonaro, o gado doente do Lula. Esses caras são farinha do mesmo saco. E Kennedy? John Lennon sabia quem era Kennedy. Ele dizia, eu não acredito em Buda. Eu não acredito em mantra. Eu não acredito em Gita. Gita, para quem não sabe, é uma entidade astral que o próprio Raul Seixas, né, adorava. Mas as pessoas preferem não acreditar. Mantra, Buda é uma entidade reptiliana. Eu não acredito em yoga, porque a yoga nada mais, nada menos é do que simbolismos espirituais em tokens.
A yoga não é o que dizem para vocês. Se você quer, eu quero, mas eu preciso, vai fazer uma academia, uma musculação, puxar ferro, se esticar. A yoga, ela nada mais, nada menos é do que vocês fazem toques com os seus corpos. E ali vocês estão fazendo pactos. Pactos com seres, com entidades. E muitos dessa ideologia da yoga são pactos ocultos. E o próprio John Lennon, quem é você, Marcelo? Eu não sou merda nenhuma, mas John Lennon, quem era John Lennon? John Lennon era quase um deus da música, uma lenda. Bom, não sou eu que estou afirmando isso pela primeira vez. John já dizia isso no passado. Eu não acredito em yoga. Por quê? Eu não acredito em reis, kings, reis da Europa ou qualquer reinado, reis. Eu já disse para vocês quem são os reis, não é? Eu não acredito em Elvis, que Elvis era o ídolo do John Lennon, dos Beatles. Ele era o deus da musical do John Lennon. Elvis, eu não acredito em Elvis, porque Elvis estava, e como eles, até afundado. Eu não acredito em Zimmerman. Zimmerman nada mais é do que Bob Dylan. Os grandes nomes e lendas musicais. Eu não acredito nos Beatles, porque os Beatles é uma grande farsa montada em cima do ocultismo. Eu apenas acredito em mim, nele, John Lennon, Yoko e eu, porque era a pessoa que estava com ele do lado dele. Que mesmo assim, não era de se desconfiar. Mas, no mundo e na realidade de John Lennon, a Yoko Ono era sua esposa. A única pessoa que convivia com ele ali, literalmente. Então o mundo do John Lennon estava desabado. Ele não acreditava em mais nada. E ele continua na música God. E essa é a realidade. Eu vou falar para vocês, vai deixar no joinha aí, gente. Vocês não podem esquecer de deixar o joinha para ajudar os canais. Logo, Chamados a Despertar tá aí. Preciso desse joinha para ter relevância, senão o meu trabalho está sendo feito, jogado para usar. Então, não esqueça nunca de deixar aquele joinha bem legal. Mas, continuando. E John Lennon na música God diz: e essa é a realidade. O sonho acabou. O sonho, vocês não. O sonho do bitomaníaco não. O sonho, a vida de John Lennon. O que era o sonho do John Lennon? O sonho do John Lennon era ser famoso, um cantor, levar as suas músicas, toda aquela coisa construída em cima da fama, sucesso. E ali ele fala, o sonho acabou, o sonho dele. Não é do povo. Era o sonho particular do John Lennon. Em um estado de amargura plena. E o sonho acabou. O que eu posso dizer? Ontem, eu era um criador de sonhos. Mas agora eu renasci. Ele renasceu. Entende o peso dessa palavra renascer? Renascer, acordar, vocês são chamados a despertar, acordar, renascer para uma nova realidade. E John Lennon avisava isso para as pessoas. Eu era um tecedor, um criador de sonhos, mas agora eu renasci. Eu era a Morsa, né? A Morsa, isso tá ligado com os Beatles lá, no Magical Mystery Tour, o álbum deles e toda aquela criação, né? Eu era a Morsa lá nos Beatles. A Morsa era o símbolo de pacto dos Beatles. But now I'm John. Mas agora eu sou John. Não é John Lennon, não. O John. O inglês, cidadão comum.
Então, queridos amigos, ele fala na letra da música, vocês precisam continuar. O sonho acabou para ele. Para ele, acabou. Ah, mas isso tem conotação com os... Gente, aí vem os neuróticos, fanáticos, que não quer ver a realidade e caga no pau. Mas vocês conseguiram pegar a dimensão do que é essa letra? Se você analisar com neutralidade, olha o que o John Lennon estava falando para as pessoas. E nisso o governo oculto só... Mas ele foi mais além. Ele fez a sua música, a mais famosa música, chamado... Isso foi a maior mensagem de John Lennon, chamada Imagine. Imagine. Quando eu falo assim, gente, imagina. Vocês entendem que o peso do simbolismo da palavra imagine. Meus amigos, imagine se isso aqui fosse diferente. Imagine se isso aqui se tornasse um outro mundo, uma outra realidade. Imaginem, meus amigos. Entende o peso da palavra? E o título era Imagine. Imagine. E ele quis falar muito nessa letra para as pessoas. Ele dizia, imagine que não exista paraíso. Não existe. O paraíso em que as religiões, a maior ou as maiores ferramentas de manipulação e aprisionamento mental psíquico criaram, em criar o céu, o paraíso, para aqueles que vivem são fiéis a Deus, obedientes a Deus, e o inferno para os desobedientes. E a humanidade sempre se baseou nisso, na condenação, levando ao inferno, o purgatório, o mármore do inferno, as religiões espiritualistas dando ali, passando, né, um pouquinho ali a sua manipulaçãozinha, né, o umbral que não existe, as dimensões inferiores. Então ele diz que não existe paraíso. Imagine que não exista paraíso. Vamos montar um mundo? Eu e vocês, é assim que John Lennon quer dizer. Vamos nós montar um mundo. Imagine que não exista paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno sob nós. Acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não há países. Não é difícil. Nenhum motivo para matar ou morrer. E nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou único. Espero que algum dia você se junte a nós. E o mundo será um só. Imagine que não existam posses. Eu me pergunto se você consegue. Sem necessidade de ganância ou fome. Uma irmandade dos homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro.
Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós. E o mundo viverá como um só. Vamos analisar a letra. Imagine que não exista paraíso. É o que as religiões se baseiam, como eu disse no começo da narrativa da letra de Imagine. Imagine. As religiões se baseiam no inferno e céu, para que você, sobre o medo, busque segui-las, os seus dogmas, os seus conceitos, sem pensar, sem ter qualquer escolha, a não ser a obedecer como um gado. E John Lennon disse, imagina que não existe paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno sobre nós, entendem? Paraíso e inferno. Paraíso é o lugar para os que vão ser salvos, e o inferno para os condenados, que é o que se baseia todas as religiões. Algumas têm uma forma diferente de denominar esses locais, mas é a mesma coisa, é a mesma essência. Então, o que ele está dizendo? Imagine que não exista paraíso e nem inferno sobre nós. Acima de nós apenas o céu, as estrelas, o espaço, só. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Você vive o presente? Eu vivo o presente? Não, nós não vivemos o presente. Nós já passamos por tantas linhas temporais que é muito difícil dizer ou definir o que é presente. Fora que, tipo, você descobrir que existe um mundo diferente no mesmo ambiente que você existe como um planeta, que existe uma realidade, que nem existe essas estações temporais, que isso é tudo manipulado. Você não vive o presente. Eles lá vivem o presente. Você vive uma farsa. E por aí ele diz assim, imagine todas as pessoas vivendo o presente. Tudo uma coisa só, vivendo uma realidade real. Embora a terceira dimensão ela não é real, mas pelo menos que nós tivéssemos a realidade dos super-humanos, que estão abaixo do cinturão de gelo. Imagine que não há países, lá não existem países, eu já falei isso, estou falando para você nessa série. Não existe países. Nenhum motivo para matar ou morrer. Ele está falando de lá. E nenhuma religião também, eles não têm religiões. Eu já disse para vocês, eles seguem a ordem de Miguel. Deturpam-a, mas eles não rompem as principais leis de Miguel para não dar motivo de ele destruí-los. Não existe religião, ele está falando de lá. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Eles lá não têm contendas, eles são unânimes. Já falei isso para vocês. Então, suponhamos que isso é uma paz, porque o que nós vivemos aqui é o caos total. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único, porque ele sabia que no meio artístico, muitos iriam ainda um dia falar aquilo que presenciaram. Ele nunca foi lá, mas teve acesso a informações e talvez até, digamos, a imagens, como imagens em vídeo ou numa tela. Ele sabia de lá. Como Michael Jackson também soube de lá, quando mesmo afirmava que os livros de história, os livros escolares, tudo era uma grande farsa e manipulação. Mas eu não sou o único e espero que algum dia você se junte a nós. E o mundo será um só. Porque é o conceito deles lá. Eles vivem no que chamamos de um mundo único deles. Imagine que não existam posses. Lá não existem ricos, pobres, não existem classe alta, média, baixa, pobreza. Eles são tudo a mesma coisa. E eu já disse nessa série.
Eu me pergunto se você consegue. Imagine que não exista posses sem necessidade de ganância ou fome. Não existe isso lá. Todos têm tudo de forma igual. Compartilhando o mundo inteiro, o mundo deles. Mas você pode dizer que sou um sonhador, mas eu não sou o único. Porque muitos artistas, alguns não tiveram coragem. Preferiram se afundar em mundos de drogas para viver em uma outra realidade. E quando os mesmos, por algum motivo lá, ameaçaram eles de contar algo, eles foram mortos. Mas vocês ouviram as informações como que eles suicidaram, cometeram suicídio. E ele fala, né? E o mundo viverá como um só, porque eles vivem um mundo só. Então vocês percebem que no meio artístico, muitos têm tentado falar sobre o mundo real. Muitos artistas. Porque no começo todo mundo quer fama, sucesso, porque vivem num mundo que acreditam ser real, é legal ser rico, famoso, ser, né, idolatrado. Só que quando eles vão galgando degraus, chega em um certo momento em que os mesmos recebem alguns privilégios e os mesmos começam a ter informações privilegiadas. Alguns, como Paul McCartney, Tom Cruise, simplesmente amam saber dessas coisas. E dizem que legal, tá mais do que certo. Mas alguns não concordam que as coisas deveriam ser assim e que é horrível o que fazem com essa realidade. Fome, desemprego, doenças, climas hostis, toda uma cultura midiática. O que é cultura midiática? Televisão, cinema, música, animações, tudo podre, regido e administrado pelos seres da dimensão do espelho, os reptilianos primitivos. Os mesmos reptilianos primitivos que são os pais de todas as religiões e credos na terceira dimensão. E digamos que a terceira dimensão ela tem para você uma conotação diferente do que antes desta série vocês tinham. Então vocês percebem que sempre estão tentando cá um, cá outro alertar aquilo que eles não podem falar abertamente. E quando algum tenta, como Michael Jackson, mas o destino de todos é igual, simplesmente. John Lennon foi assassinado. Alguns outros se suicidam. São encontrados mortos. Mas essa é a realidade onde as pessoas idolatram, amam tudo aquilo que esses seres, os super-humanos, os chamados de seres, fazem em associação com os reptilianos primitivos e também seres da dimensão do espelho, que são os grandes responsáveis por toda a levianidade, por toda, digamos, libido exacerbada sem limite da humanidade. A promiscuidade, estimular a libido a atos promíscuos.
Então, com esse trabalho que eu faço, vocês conseguem perceber aquilo que eu sempre disse para vocês: enxergar além do alcance, ver o que é a verdadeira realidade. E quando uma vez eu disse que uma das maiores ferramentas era a leitura energética, viram a leitura energética que eu fiz das letras de John Lennon, God Imagine? É por isso que eu faço esse trabalho, que se chama Chamados a Despertar. Para despertar. Poucos despertarão, muito poucos. Poucos demais. Porque a maioria prefere dormir. Porque já eram. E é por isso que, aos trancos e barrancos, enfrentando tantos problemas, eu continuo aqui. Eu continuo aqui. Para alertar. Para acordar. Muitos não gostam de mim, mas a maioria gosta, mas não importa, eu falo para todos. Acordam enquanto é tempo, enquanto vocês estão vivos. Enquanto vocês estão vivos. Para que não morram no ledo engano. Mês que vem agora, eu vou fazer a série da dimensão intermediária. E vocês vão ver o tanto que essa dimensão é perigosa. Estamos juntos nessa batalha. Um grande abraço, meus amigos cósmicos e estelares. Que o universo esteja com vocês, protegendo e abençoando vocês com as ondas cósmicas. E que os nossos aliados estejam cada vez mais nos orientando. Muita gratidão, muito obrigado. E amanhã estarei aqui no mesmo horário para falar com vocês. Fiquem todos em paz. Gratidão.